Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chech e te faço companhia a partir de agora. A tramitação do projeto de reforma tributária tem sido acompanhada com expectativa por diferentes setores da economia, esferas públicas e pela população em geral. Se aprovada definitivamente, o período de transição da reforma tributária terá início em 2026 e está prevista para valer integralmente a partir de 2033. Mas, para que isso aconteça, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e ir à sanção presidencial. A reforma tributária é uma medida que tem como objetivo a promoção de mudanças na arrecadação de tributos em determinado território. A reforma tributária é, nesse sentido, um recurso importante para a política econômica de um país e pode trazer benefícios tanto para a população quanto para as empresas em operação. Como toda mudança, há preocupações acerca da reforma tributária, situação que tira o sono das administrações municipais, pois os moldes atuais da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, vai retirar a autonomia dos municípios na gestão financeira, principalmente com o impacto do Imposto sobre Serviços, o ISS, o que representa para um município como Cascavel um valor de aproximadamente 21% de arrecadação. Hoje nos preocupa por quê? Porque tudo que nós arrecadamos aqui, nós temos líquido e certo do que arrecadamos aqui. Quando vai para Brasília e dependemos de repasse, nós dependemos realmente daquilo que é definido por lá e o quanto que nós iremos receber. Então hoje, por exemplo, é um ponto de interrogação daquilo que nós estaremos recebendo aqui. A Ordem dos Advogados, subseção Cascavel, entende que o assunto deve ser discutido com mais cautela, pois a redução de receita é o maior risco. Então veja que o principal risco da reforma tributária aí, né, quando a gente fala de repartição dos tributos, então dependendo como ela for aprovada, haverá uma redução de receita dos municípios. Consequentemente, isso vai afetar nos serviços públicos, vai afetar aí no planejamento orçamentário que os prefeitos têm feito. No âmbito federal, PIS, CONFINS e IPI serão reunidos na Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, o que é chamado de IVA federal. O ICMS estadual e ISS municipal serão reunidos no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esse é o IVA estadual, uma preocupação que atinge os contadores, pois os prestadores de serviços devem ser os mais atingidos com o aumento dos valores de impostos. As empresas, de modo geral, todas aparentemente sofrerão um aumento em sua carga tributária, porém, as que possuirão um maior reflexo serão as prestadoras de serviço. Essas, segundo a legislação que foi colocada em votação, poderão ter um aumento de até 100% em sua carga tributária. Para o prestador de serviços, além do aumento de impostos, há também a preocupação com a qualidade do serviço. Uma das questões que geram em torno de subir impostos, ela traz muita preocupação, porque isso acaba acarretando maior custo e é onde a gente não está podendo ter maior custo dentro do nosso segmento, principalmente o setor de serviço, que ele é tão escasso, principalmente de mão de obra, e isso naturalmente já vem aumentando o valor da mão de obra para você reter os talentos dentro da empresa. E mais essas reformas que pode vir ocasionar o maior volume de tarifas, né? Isso daí é muito preocupante para todos nós. Uma pesquisa inédita realizada pelo IBGE revela o cenário do mercado de trabalho por meio de aplicativos de transporte e de entregas no Brasil. Cerca de 1,5 milhão de trabalhadores usam essas plataformas como meio de gerar renda. Até o final de 2022, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores atuavam no ramo de aplicativos. Foi o que revelou a primeira pesquisa do IBGE para quantificar o número de brasileiros que usam essas ferramentas como meio de trabalho. De acordo com o levantamento, esse número representa 1,7% da população que atua no setor privado. Os motivos que atraem esses trabalhadores são os mais diversos, mas um dos principais é a facilidade em poder definir a jornada. Atuando como motorista de aplicativos há 3 anos, Leia descobriu que as ferramentas possibilitavam turnos mais flexíveis. Eu posso fazer os meus horários, eu trabalho de manhã ou trabalho à tarde, ou o horário que eu quiser trabalhar, porque eu não tenho contrato de trabalho, então eu tenho essa flexibilidade e tenho tempo para fazer meus outros afazeres.
Somando o fato de estabelecer seus próprios horários, a possibilidade de definir seus ganhos foi o motivo que fez o Diogo mudar de ramo e se tornar autônomo. Eu saí do CLT para trabalhar por conta própria, me definir meus horários de trabalho, eu que escalo o meu dia de trabalho, a forma e o horário que eu trabalho. E como eu estabeleço a minha meta, tudo depende de mim, quanto mais eu trabalho, melhor fica para mim em questão do rendimento. Segundo a pesquisa do IBGE, 721 mil trabalhadores atuam com o transporte particular de passageiros usando aplicativos. Já os motociclistas em atividades de entrega somam 338 mil e 50% deles realizam o trabalho por meio de plataformas de entrega. A atividade é uma alternativa tanto para quem está fora do mercado formal ou para quem busca um complemento da renda familiar. E aconteceu em Curitiba o 9º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens. O evento é um convite a todos os homens que, através da oração e devoção à Virgem Santíssima, seguem no caminho da evangelização, restauração das famílias e fortificação da nossa igreja. Uma tarde de louvor, adoração, pregações e a poderosa reza do terço, convidando todos os homens a se unirem em oração e devoção à Virgem Santíssima. O 9º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens aconteceu na paróquia São Brás, em Curitiba, visando trilhar juntos o caminho da evangelização, buscando a restauração das famílias e a fortificação da comunidade de fé. Esse sorriso aí, é esse o sorriso, com o coração cheio de Deus, que precisa anunciar Jesus, a começar na nossa casa. É um movimento que faz a intenção dele é trazer o homem de volta para o seio da igreja. Então o homem que muitas vezes está afastado da igreja, que pelo terço dos homens ele encontra essa porta de entrada para voltar para a igreja. A nossa estimativa é que mais de 500, 600 homens estejam reunidos hoje, rezando, intercedendo por aqueles que não puderam estar aqui. O lema deste ano é Vocação Acertada, Vida Feliz, e a importância de seguir a vocação divina para ter plenitude e felicidade na vida. Quando a gente se encontra com o nosso chamado, que você sente de fato na tua vida e confirma que o chamado de Deus, não tem como não dizer que de fato você encontrou a felicidade. Desde os primórdios da fundação do Brasil, grupos de homens já faziam parte do tecido espiritual do país. No entanto, o termo Terço dos Homens só foi oficialmente registrado em 1936, quando o Frei Peregrino estabeleceu um grupo no estado de Sergipe, movimento que só cresceu desde então. Hoje nós temos uma amostragem, nesse 9º encontro, mas muito mais homens têm e rezam o terço. A missão do Terço dos Homens é clara: resgatar para o seio da Igreja Católica homens de todas as idades, promovendo a formação da família e da sociedade cristã. Para celebrar e promover essa nobre causa, o dia 8 de setembro foi designado como Dia Nacional e Estadual do Terço dos Homens. O Carlos sempre rezou o terço com a mãe e, para ele, participar do movimento é maravilhoso. Quando que eu vim morar aqui para Curitiba, me encontrei com o pessoal e comecei a participar. São 34 anos que eu moro aqui e estou continuando até hoje. Um dos momentos mais aguardados da tarde foi a Santa Missa, transmitida pela TV Evangelizar, e foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, que destacou que o Terço dos Homens não é apenas uma celebração religiosa, mas um chamado à ação e à unidade na fé. Quando nós nos aproximamos de Deus, também nos aproximamos daqueles que são aqueles que conosco convivem. No final da Santa Missa, Dom Reginei e o Padre Juarez Rangel agradeceram a obra Evangelizar. Um agradecimento e um reconhecimento à TV Evangelizar, que propiciou-nos adentrar a tantos lares e rezar com tantos que aí estão em casa, você que está em casa e rezou conosco. Nossa gratidão. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.
Outubro é também o mês da literatura e o repórter Alexandre Jimenez foi conhecer os estúdios do Maurício de Souza. Acompanhe. Gente, tô aqui na Maurício de Souza Produções, ao lado do Rodrigo Paiva, o Rodrigo que é diretor de licenciamentos. Como que é celebrar aí esses 60 anos da Mônica? Ele estava me explicando aqui, gente, que o primeiro personagem não foi a Mônica. Foi o Bidu com Franjinha. A primeira tira que o Maurício chegou a publicar foi o Franjinha com Bidu. E depois, com a evolução, primeira tira, segunda tira, o universo dos personagens foram aumentando até chegar a Mônica há 60 anos atrás. E como que é chegar no aniversário de 60 anos da Mônica, a gente que está celebrando aí o Dia Nacional do Livro e com tanta história para contar, né, Rodrigo? É muito bom, muito desafiador. O Maurício é um dos grandes autores infantis em atividades hoje do país. Só no ano passado foram 2.850.000 livros vendidos, fora 12 milhões de revistas vendidas. Então, quando a gente muitas vezes ouve falar que o livro vai deixar de existir, vai ser substituído, não, a gente demonstra isso claramente com a variedade de títulos, de exemplares que a gente está presente no mercado. A gente tem números que cada gibi é lido por 4,3 pessoas. Então, o gibi acaba, a revistinha em quadrinhos, gibi é o nosso apelido carinhoso que a gente dá, ele acaba sendo lido por toda a família. Na linha de leitura você tem as crianças, os pais, os irmãos e os avós, inclusive, leem as revistinhas dentro de casa. No momento que ela descobre o mundo através da leitura, ela cria um sentimento de cumplicidade com esse conteúdo. As pessoas querem estar próximos desse universo. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. A tramitação do projeto de reforma tributária tem sido acompanhada com expectativa por diferentes setores da economia, esferas públicas e pela população em geral. Se aprovada definitivamente, o período de transição da reforma tributária terá início em 2026 e está prevista para valer integralmente a partir de 2033. Mas, para que isso aconteça, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e ir à sanção presidencial. A reforma tributária é uma medida que tem como objetivo a promoção de mudanças na arrecadação de tributos em determinado território. A reforma tributária é, nesse sentido, um recurso importante para a política econômica de um país e pode trazer benefícios tanto para a população
quanto para as empresas em operação. Como toda mudança, há preocupações acerca da reforma tributária, situação que tira o sono das administrações municipais, pois os moldes atuais da proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, vai retirar a autonomia dos municípios na gestão financeira, principalmente com o impacto do Imposto sobre Serviços, o ISS, o que representa para um município como Cascavel um valor de aproximadamente 21% de arrecadação. Hoje nos preocupa por quê? Porque tudo que nós arrecadamos aqui, nós temos líquido e certo do que arrecadamos aqui. Quando vai para Brasília e dependemos de repasse, nós dependemos realmente daquilo que é definido por lá e o quanto que nós iremos receber. Então hoje, por exemplo, é um ponto de interrogação daquilo que nós estaremos recebendo aqui. A Ordem dos Advogados, subseção Cascavel, entende que o assunto deve ser discutido com mais cautela, pois a redução de receita é o maior risco. Então veja que o principal risco da reforma tributária aí, né, quando a gente fala de repartição dos tributos, então dependendo como ela for aprovada, haverá uma redução de receita dos municípios. Consequentemente, isso vai afetar nos serviços públicos, vai afetar aí no planejamento orçamentário que os prefeitos têm feito. No âmbito federal, PIS, CONFINS e IPI serão reunidos na Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, o que é chamado de IVA federal. O ICMS estadual e ISS municipal serão reunidos no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esse é o IVA estadual, uma preocupação que atinge os contadores, pois os prestadores de serviços devem ser os mais atingidos com o aumento dos valores de impostos. As empresas, de modo geral, todas aparentemente sofrerão um aumento em sua carga tributária, porém, as que possuirão um maior reflexo serão as prestadoras de serviço. Essas, segundo a legislação que foi colocada em votação, poderão ter um aumento de até 100% em sua carga tributária. Para o prestador de serviços, além do aumento de impostos, há também a preocupação com a qualidade do serviço. As questões que geram em torno de subir impostos, ela traz muita preocupação, porque isso acaba acarretando maior custo e é onde a gente não está podendo ter maior custo dentro do nosso segmento, principalmente o setor de serviço, que ele é tão escasso, principalmente de mão de obra, e isso naturalmente já vem aumentando o valor da mão de obra para você reter os talentos dentro da empresa. E mais essas reformas que pode vir ocasionar o maior volume de tarifas, né? Isso daí é muito preocupante para todos nós. Uma pesquisa inédita realizada pelo IBGE revela o cenário do mercado de trabalho por meio de aplicativos de transporte e de entregas no Brasil. Cerca de 1,5 milhão de trabalhadores usam essas plataformas como meio de gerar renda. Até o final de 2022, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores atuavam no ramo de aplicativos. Foi o que revelou a primeira pesquisa do IBGE para quantificar o número de brasileiros que usam essas ferramentas como meio de trabalho. De acordo com o levantamento, esse número representa 1,7% da população que atua no setor privado. Os motivos que atraem esses trabalhadores são os mais diversos, mas um dos principais é a facilidade em poder definir a jornada. Atuando como motorista de aplicativos há 3 anos, Leia descobriu que as ferramentas possibilitavam turnos mais flexíveis. Eu posso fazer os meus horários, eu trabalho de manhã ou trabalho à tarde, ou o horário que eu quiser trabalhar, porque eu não tenho contrato de trabalho, então eu tenho essa flexibilidade e tenho tempo para fazer meus outros afazeres. Somando o fato de estabelecer seus próprios horários, a possibilidade de definir seus ganhos foi o motivo que fez o Diogo mudar de ramo e se tornar autônomo. Eu saí do CLT para trabalhar por conta própria, me definir meus horários de trabalho, eu que escalo o meu dia de trabalho, a forma e o horário que eu trabalho. E como eu estabeleço a minha meta, tudo depende de mim, quanto mais eu trabalho, melhor fica para mim em questão do rendimento. Segundo a pesquisa do IBGE, 721 mil trabalhadores atuam com o transporte particular de passageiros usando aplicativos. Já os motociclistas em atividades de entrega somam 338 mil e 50% deles realizam o trabalho por meio de plataformas de entrega. A atividade é uma alternativa tanto para quem está fora do mercado formal ou para quem busca um complemento da renda familiar.
E aconteceu em Curitiba o 9º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens. O evento é um convite a todos os homens que, através da oração e devoção à Virgem Santíssima, seguem no caminho da evangelização, restauração das famílias e fortificação da nossa igreja. Uma tarde de louvor, adoração, pregações e a poderosa reza do terço, convidando todos os homens a se unirem em oração e devoção à Virgem Santíssima. O 9º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens aconteceu na paróquia São Brás, em Curitiba, visando trilhar juntos o caminho da evangelização, buscando a restauração das famílias e a fortificação da comunidade de fé. Esse sorriso aí, é esse o sorriso, com o coração cheio de Deus, que precisa anunciar Jesus a começar na nossa casa. É um movimento que faz a intenção dele é trazer o homem de volta para o seio da igreja. Então o homem que muitas vezes está afastado da igreja, que pelo terço dos homens ele encontra essa porta de entrada para voltar para a igreja. A nossa estimativa é que mais de 500, 600 homens estejam reunidos hoje, rezando, intercedendo por aqueles que não puderam estar aqui. O lema deste ano é Vocação Acertada, Vida Feliz, e a importância de seguir a vocação divina para ter plenitude e felicidade na vida. Quando a gente se encontra com o nosso chamado, que você sente de fato na tua vida e confirma que o chamado de Deus, não tem como não dizer que de fato você encontrou a felicidade. Desde os primórdios da fundação do Brasil, grupos de homens já faziam parte do tecido espiritual do país. No entanto, o termo Terço dos Homens só foi oficialmente registrado em 1936, quando o Frei Peregrino estabeleceu um grupo no estado de Sergipe, movimento que só cresceu desde então. Hoje nós temos uma amostragem, né, nesse 9º encontro, mas muito mais homens têm e rezam o terço. A missão do Terço dos Homens é clara: resgatar para o seio da Igreja Católica homens de todas as idades, promovendo a formação da família e da sociedade cristã. Para celebrar e promover essa nobre causa, o dia 8 de setembro foi designado como Dia Nacional e Estadual do Terço dos Homens. O Carlos sempre rezou o terço com a mãe e, para ele, participar do movimento é maravilhoso. Quando que eu vim morar aqui para Curitiba, me encontrei com o pessoal e comecei a participar. São 34 anos que eu moro aqui e estou continuando até hoje. Um dos momentos mais aguardados da tarde foi a Santa Missa, transmitida pela TV Evangelizar, e foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei, que destacou que o Terço dos Homens não é apenas uma celebração religiosa, mas um chamado à ação e à unidade na fé. Quando nós nos aproximamos de Deus, também nos aproximamos daqueles que são aqueles que conosco convivem. No final da Santa Missa, Dom Reginei e o Padre Juarez Rangel agradeceram a obra Evangelizar. Um agradecimento e um reconhecimento à TV Evangelizar, que propiciou-nos adentrar a tantos lares e rezar com tantos que aí estão em casa, você que está em casa e rezou conosco. Nossa gratidão. E nas estradas da vida, nunca sozinho estás. Outubro é também o mês da literatura e o repórter Alexandre Jimenez foi conhecer os estúdios do Maurício de Souza. Acompanhe. Gente, tô aqui na Maurício de Souza Produções, ao lado do Rodrigo Paiva, o Rodrigo que é diretor de licenciamentos. Como que é celebrar aí esses 60 anos da Mônica? Ele estava me explicando aqui, gente, que o primeiro personagem não foi a Mônica. Foi o Bidu com Franjinha. A primeira tira que o Maurício chegou a publicar foi o Franjinha com Bidu. E depois, com a evolução, primeira tira, segunda tira, o universo dos personagens
personagens foram aumentando até chegar a Mônica há 60 anos atrás. E como que é chegar no aniversário de 60 anos da Mônica, a gente que está celebrando aí o Dia Nacional do Livro e com tanta história para contar, né, Rodrigo? É muito bom, muito desafiador. O Maurício é um dos grandes autores infantis em atividades hoje do país. Só no ano passado foram 2.850.000 livros vendidos, fora 12 milhões de revistas vendidas. Então, quando a gente muitas vezes ouve falar, não, que o livro vai deixar de existir, vai ser substituído, não, a gente demonstra isso claramente com a variedade de títulos, de exemplares que a gente está presente no mercado. Você vê, a gente tem números que cada gibi é lido por 4,3 pessoas. Então, o gibi acaba, a revistinha em quadrinhos, gibi é o nosso apelido carinhoso que a gente dá, ele acaba sendo lido por toda a família. Na linha de leitura você tem as crianças, os pais, os irmãos e os avós, inclusive, leem as revistinhas dentro de casa. No momento que ela descobre o mundo através da leitura, ela cria um sentimento de cumplicidade com esse conteúdo. As pessoas querem estar próximos desse universo. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.